Boa noite. O nosso tema de hoje irá tratar sobre o risco país. O risco país é um indicador utilizado para orientar os investidores estrangeiros a respeito da situação financeira de um mercado emergente. É uma medida que visa classificar o risco geral de um país. Basicamente, ele vai calcular o nível de instabilidade econômica de um país. Para calcular o índice, os bancos levam em conta vários fatores, como o nível do déficit fiscal, o crescimento da economia, a relação entre a arrecadação e a dívida de um país, as turbulências políticas, dentre outros. O índice é calculado em pontos básicos, onde cada ponto corresponde a 0,01 ponto percentual de prêmio acima do rendimento dos papéis da dívida dos Estados Unidos. Ter um MBI+, com altos pontos, pode significar a repulsão de investimentos em um país, provocando grandes prejuízos na economia, uma vez que estes investimentos são essenciais para o desenvolvimento dos mercados emergentes. As análises e estudos necessários para avaliar o risco país e quais riscos políticos afetam o investimento consomem tempo e requerem conhecimento profundo de vários aspectos do país receptor do investimento. Quais sejam sua história, geografia, ambiente político no país receptor, atividades dos setores econômicos, indústria, agropecuária, tecnologia e etc. Recursos, cultura, mercado consumidor, política de exportação e outros. Existem também as agências de classificação, as Rating Agencies. São instituições que proporcionam uma grande variedade de serviços a investidores, bancos e outras entidades. Serviços esses que consistem principalmente no fornecimento de opiniões abalizadas quanto às características de um investimento de um país ou de outro elemento por elas analisado. Assim, uma das principais atividades das Rating Agências é proporcionar ao investidor e a outros interessados uma análise e opinião a respeito, por exemplo, de um projeto, apontando os itens que possam contribuir para o seu sucesso ou fracasso. Quais países apresentam risco maiores para desenvolvimento satisfatório de uma operação e etc. É importante determinar os aspectos que sejam relevantes cobrir ao determinar o risco país, dentre outros elementos que podem ser levados em consideração nessas análises. Cita-se os seguintes: situações das instituições políticas, transparência do objetivo e das decisões referente à política econômica, organização, a seriedade das instituições jurídicas, possibilidades de utilização de métodos alternativos de solução de disputas, estrutura e qualidade do mercado financeiro e de capital. O Risco Brasil calcula a medida do nível de risco do nosso país. Este risco é calculado pelo índice MBI, a medida mais utilizada pelo mercado para expressar o nível de risco de um país, e é calculado pelo banco de investimentos americano JP Morgan. As principais consequências de um país com risco perigoso são uma retração do fluxo de investimento estrangeiros e um menor crescimento econômico, o que acaba acarretando um aumento do desemprego e salário menores para a população. Por isso, todo projeto a ser desenvolvido traz consigo uma série de riscos que podem variar dependendo de suas características e complexibilidade.